agora, o presidente Lula reforça a importância da democracia e defende punição aos responsáveis pelos ataques às sedes dos três poderes. As declarações foram feitas ontem, durante a cerimônia que marcou os 2 anos dos atos criminosos de 8 de janeiro. Os eventos contaram com a presença de ministros, representantes do Judiciário, do Congresso Nacional, da sociedade civil também. O evento foi longo em Brasília. Vamos para a capital federal. Diga, Thalita Almeida. Exatamente, Fábio. Bom dia para você. Durou toda a manhã, né? A gente acompanhou aqui no Distrito Federal as atenções voltadas para o centro da capital federal. E olha, essa celebração que foi nomeada Abraço da Democracia, ela foi idealizada pelo futuro ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira. Foram 4 atos, a gente detalhou bastante, né, o que cada ato representou ontem nessa programação do governo federal. Contou com a presença de diversas autoridades, entre ministros, representantes do Judiciário, do Congresso e da sociedade civil, apesar de algumas ausências importantes, né, como os presidentes da Câmara e do Senado. No discurso, Lula agradeceu publicamente, inclusive, a presença de comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. A gente separou esse trechinho aqui do Lula. É dia de dizermos em alto e bom som: ainda estamos aqui. Estamos aqui para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o presidente também deu uma declaração que causou polêmica por ser considerada sexista. No improviso, Lula comparou esposas e amantes ao se declarar um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Esse, inclusive, foi até um ponto que foi questionado para o futuro, né, ministro da SECOM, da Comunicação do Governo, Sidônio Palmeira, sobre essas declarações de improviso do presidente, né? Se ele faria algo, se isso teria que ser uma coisa mais estruturada agora na comunicação do governo, tendo em vista que uma das críticas foi que o governo não se comunicava bem. E aí o Sidônio disse o seguinte: não vou comentar sobre discursos anteriores, discursos que foram feitos antes de eu chegar aqui, mas, e aí, né, abre aspas, aí ele usou uma frase que não vou puxar a orelha do presidente. Os presidentes do Senado, da Câmara, do Supremo, como eu disse anteriormente, não compareceram. Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e o ministro Luiz Roberto Barroso estavam em compromissos fora da capital e enviaram representantes. Coube ao vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, representar o Poder Judiciário. Não devemos ter ilusões. No Brasil e no mundo está sendo insuflada a narrativa falsa de que enfrentar o extremismo e o golpismo dentro do Estado de Direito constituiria autoritarismo. Bom, e detalhando mais um pouquinho essas etapas aí dessa grande cerimônia de ontem, Abraço da Democracia, foi dividida em 4 fases. Logo na abertura do evento, o Palácio do Planalto recebeu de volta mais de 20 obras restauradas após os ataques. O destaque ficou para o relógio do século XVII, trazido por Dom João VI ao Brasil em 1808, que foi consertado sem custos na Suíça. Um relógio muito bonito, né? As imagens aí circularam na internet. Além do relógio, também foi restaurado o quadro As Mulatas, de Cavalcante, que havia sido furtado furado, na verdade, em 7 lugares, né? Foi destruído. A obra é avaliada em mais de 8 milhões de reais. Para encerrar a cerimônia, Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto, ao lado da primeira-dama Janja, de outros ministros, dos que compareceram. O presidente foi recebido na Praça dos Três Poderes por representantes de movimentos sociais e, de mãos dadas, juntos deram esse abraço simbólico na palavra democracia, escrita com flores no chão, que a gente também mostrou as imagens ao longo do dia, né? Essa imagem que foi feita de cima, mostrando esse ponto principal e o fim de toda essa cerimônia de ontem aqui na capital federal. No fim, foi um evento enorme, né, Thalita? Antes a gente tentava imaginar como é que seria, se seria só o presidente mostrando as obras. As imagens aí que estão sendo exibidas na nossa live mostram bastante gente reunida, um esquema de segurança muito bem montado. Muito embora tenha chamado a atenção a ausência dos chefes do Congresso Nacional, né? Mas a gente teve ministros do Supremo Tribunal Federal falando também,
para quem não está acompanhando as imagens, está ouvindo a nossa programação pelo rádio, o presidente Lula agora, ele aparece com um chapéu, né? É um chapéu Panamá esse? Como é que a gente descreve? Isso. Um chapéu Panamá, claro, né? De uma palha clara, com uma faixa preta ali logo acima da aba. Acho que provavelmente por causa da cirurgia, né, dos procedimentos médicos que ele passou na cabeça depois daquela queda, ele teve que passar um tempo internado justamente para tirar ali um sangramento, uma hemorragia na cabeça. Então, o presidente sempre usando esse chapéu Panamá, e as imagens que chamam a atenção também, né, do quadro ali de Cavalcante sendo mostrado, ânfora também, para mim foi uma novidade, saber que o nome desse vaso aí é ânfora, um vaso bojudinho, né, assim, barrigudinho com duas alças, e o tal do relógio também. Primeiros pontos. A gente quer falar sobre a coisa toda de amante, de esposa, de Janja falando antes de todo mundo no começo. Eu nunca sei, Sheila e Fábio e Thalita, se essas falas, quando elas são feitas de improviso, se de fato são deslizes ou são coisas que são pensadas antes. Por quê? Lula é muito esperto. Não é possível que ele pensou para falar. Ele pensou uma coisa tão ruim para falar? Tanta coisa para dizer? Nunca sei. Gente, eu nunca sei quando é um sinal e quando não é. O cara é uma raposa na política. Ele é uma raposa na política, mas escorregou, né? Foi terrível. Não se faz, gente, pelo amor de Deus, não precisa. E não foi a primeira vez, né? Não foi o primeiro escorregão do presidente. Outros momentos também ele já, né, enfim, falas polêmicas que geraram esse desgaste e essa repercussão negativa, né? Exatamente. Então, uma fala despropositada, uma fala descabida, com tanta coisa importante, num dia tão sério, fundamental para a nossa democracia, né? Uma lembrança importante, tanta coisa para falar. Vem com uma fala fazer graça, com um negócio absolutamente descabido, fora do seu tempo, tudo errado nessa fala aí do presidente Lula. E também me chamou muito a atenção, não sei se aos ouvintes também saltou aos olhos e ouvidos, o fato de Janja ter sido, com todo respeito, mas a Janja ser a primeira a falar no evento. Acho que ela foi a primeira a falar no evento, não foi, Thalita? Uma das primeiras. Exatamente. E uma fala longa, inclusive, né? Houve também essa crítica aqui nos bastidores, porque todos esperavam que o próprio presidente fizesse essa abertura de forma oficial. Janja, responsável do IFAM, depois Margarete Menezes. O Leandro Graz. A Margarete Menezes, a ministra da Cultura, e aí depois o presidente da República. Então, por isso que eu digo, não sei se é algum sinal para alguém ou não, entendeu? De repente é. Mas o fato é que essa fala, como a Sheila muito bem colocou, descabida, fora do seu tempo. Machista, misógina, tudo isso. Ela ensejou, inclusive, reação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que postou um vídeo nas redes sociais dizendo: segundo Lula, maridos amam mais as amantes? É esse o chefe da nação que fala em família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a base da sociedade, dispensa comentários. Sou apaixonado pela minha esposa. Com toda certeza, a grande maioria dos maridos. Foi isso que falou o presidente Jair Bolsonaro, que ama mais a esposa do... Não, brincadeira. Falou que é apaixonado, imagina, é apaixonado por Michele Bolsonaro. Mas, assim, o fato é que agora, a gente está falando de economia hoje? Não, né? A gente está falando sobre esse deslize. Então, por isso que eu sempre fico com a orelha em pé quando esse tipo de deslize acontece, porque a gente passa a olhar para o deslize e deixa de olhar para outras coisas.